Eu vou orar para que nós possamos iniciar o apostolado esta noite. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor. Já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os escolhidos e predestinados para receberem as revelações da graça de Deus essa noite. Já declaro que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação, que lhes seja dado o entendimento, segundo, Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, que eles recebam a testificação do teu Espírito, da sua palavra. Revela a tua palavra, testifica a tua palavra, em nome de Jesus, para a tua glória. E já declaro que o meu trabalho ele não será em vão no Senhor, declarando que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas te será revelada, e isso para a tua glória e segundo a tua vontade, em nome de Jesus, e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2, Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado, mais um estudo em graça do Ministério. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós temos aqui um tema, e o tema é: gentios não vivem práticas de obras judaicas. Glória a Deus. E quem é gentios, né? Gentios, amados, é todos aqueles que nasceram debaixo de uma nova aliança. Todos os povos, eles se uniram, né? Deus uniu os povos. Agora, seja judeu, seja gentil, quando nasce agora debaixo de uma nova aliança, é considerado como gentil. Porque gentil, amado, ele não participou da primeira aliança, né? Nasceu debaixo da segunda aliança. Então nós somos esse povo gentil, né? A qual nós estamos debaixo de uma nova aliança, estamos debaixo da graça. Então, já que você entendeu quem é gentil, nós agora nascemos debaixo da graça, debaixo de uma nova aliança, somos esse povo gentil. Então, gentil não vive de práticas, de obras judaicas. Por que, amados, que gentios não vivem de obras ou de práticas judaicas? Porque as obras das práticas judaicas, elas foram específicas para os irmãos hebreus judeus, debaixo de uma aliança judaica, amados. Então, nós não nascemos debaixo dessa aliança judaica. Nós nascemos debaixo de uma nova aliança, graça. Então, nós precisamos, para você entender, amado, a graça de Deus, você precisa separar os povos, separar as alianças, para que você entenda, separar os apostolados. Toda quinta-feira nós temos um apostolado aqui para edificar a sua vida. Então, vamos a mais um entendimento em graça. Glória a Deus. E vamos para Romanos, capítulo 6 e versículo 14. Romanos 6 e o versículo é o 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, como eu disse que você precisa entender os apostolados, ouvir o apostolado correto, aqui eu estou na carta de Romanos, que é uma carta do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Romanos. Então, amados, a igreja de Romanos não está mais na terra, mas nós estamos na terra, e nós somos a igreja de Cristo, juntos, né? Somos o corpo que formamos a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo ainda está na terra. Então, essa palavra aqui, ela também é para a igreja.
E Paulo diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Vós quem? Gentios. Ele estava falando para os gentios. Por que, amados? Porque os judeus, antes de Cristo, havia o pecado. A obra ainda não havia sido consumada. Aqui já havia sido consumada. Porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, esse é um dos versículos que traz um entendimento, o perfeito entendimento, para que você entenda e separe as alianças, amados, e que você nasceu debaixo da graça. Aqui ele está falando para os irmãos gentios, para os romanos, para nós que somos os gentios. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, debaixo da graça não se pratica mais obras judaicas, porque nós estamos debaixo da graça. E a obra, a prática das obras do sacrifício que Cristo fez, com a única oferta, o único sacrifício, foi feito uma vez para sempre, amado, por mim e por você. Sendo ovelha, Deus fez por você. Glória a Deus. Por isso que na graça, nós agora, os gentios, não praticamos mais as obras judaicas, Não vivemos mais de rudimentos, não vivemos mais de ordenanças, porque Cristo já cumpriu, amado. Ele e nele nós agora estamos debaixo da graça. Então aqui o apóstolo Paulo está anunciando a graça, assim como eu agora estou anunciando a graça. Estou dizendo a vocês que você está debaixo da graça, não está debaixo da lei. Por não estar, amados, debaixo de uma aliança judaica, não há necessidade de praticar nenhum tipo de obras ou práticas judaicas, porque no sistema religioso há obras, há práticas ainda judaicas, subir nos montes, aos batismos, a Santa Ceia, que é uma Páscoa judaica. Então o gentio, que somos nós agora debaixo da graça, nós não praticamos essas coisas. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça, amado. E debaixo da graça se vive por fé e não por obras. Porque na lei judaica os irmãos viviam por fé e viviam por práticas judaicas, Mas nós não, nós vivemos por fé e não mais por práticas judaicas. Essas práticas, amados, elas ficaram para trás. Elas fizeram parte de a antiga aliança judaica, não é mais para nós, Não é que o MGA não pratica nenhuma obra judaica, que é uma doutrina do MGA. É da sã doutrina, amados, que nos foi dada, a qual nós recebemos a graça e nós recebemos o apostolado. E o apóstolo Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, nós recebemos por revelação, recebemos por fé e cremos. E por isso eu falo e nós cremos, e nós apenas recebemos, amado. Não precisamos fazer, não precisamos praticar, só precisamos crer. Então nós agora, os gentios, na graça, nós não praticamos nem vivemos de obras judaicas. Esse é o tema. Gentios não vivem práticas de obras judaicas, porque estamos em uma nova aliança. Ainda vamos ler aqui ainda em Romanos, vamos para o capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então aqui o apóstolo Paulo, amados, ele deixa muito bem claro
que se é pela graça já não tem obras. Ou seja, se nós estamos agora, nós gentios, estamos debaixo da graça, então não existe obras. Porque se nós, os gentios, praticarmos obras, isso não é graça. Então, deixa de ser graça. E ele deixa muito bem claro. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. Então, está claro que quem está pela graça não pratica nenhum tipo de obras ou rudimentos judaicos, amados, porque faziam parte da lei. Mudou a aliança, mudou a lei, então mudou o entendimento, amados. Nós precisamos viver o novo, precisamos viver no novo entendimento. É pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, de outra maneira, se você vive praticando obras judaicas, então já não é graça, porque a graça é a obra que Cristo já fez. Então, se você acha que precisa fazer, que há uma necessidade de você fazer, então já não é graça, já é obras e já é lei. Então, você está vivendo o velho, está vivendo obras, está vivendo e praticando obras judaicas. E essas obras judaicas, elas fizeram parte de uma aliança que já foi abolida, amados. E hoje nós vivemos a graça. E na graça, gentil, que somos nós, seja qualquer povos, tribos, nações e raças que nasceu debaixo da graça, amados, sendo ovelha, é gentil. Glória a Deus. Então, nós nascemos debaixo da graça e somos essa nova criatura. Glória a Deus. Então, vamos ainda aqui em Romanos, agora o 10, o versículo 4, ainda em Romanos. Somente uma folha. Romanos 10 e o versículo é o 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, a graça pôs fim nos rudimentos e nas obras judaicas. Ou seja, Cristo pôs fim aos rudimentos. Cristo pôs fim às obras judaicas. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. E a lei era o quê? Eram ordenanças e mandamentos para que o homem cumprisse. Principalmente os irmãos judeus. E nós somos gentios. Por isso que precisamos separar os povos, separar as alianças, separar o apostolado. Então, Cristo, amado, a graça pôs fim aos rudimentos. Então, se não há mais rudimentos, o que o apóstolo Paulo diz? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, somente temos que o que, amados, fazer? Crer que o fim da lei é Cristo. Ou seja, crer que já não há mais obras para cumprir. Crer que não há mais rudimentos a cumprir. Crer que não há mais mandamentos e nem ordenanças a cumprir. Porque a lei era isso, amados. Ordenanças, mandamentos, rudimentos, né? Obras. E agora, se o homem ainda continuar cumprindo, amados, ele está praticando obras mortas, né? Está anulando a graça de Deus. Então, Cristo pôs fim aos rudimentos, às ordenanças, às obras judaicas. E nós estamos em Cristo, amados. Estamos em uma nova aliança e a qual nós temos que crer, porque o apóstolo Paulo termina aqui, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que nós temos que fazer é crer no que está escrito, amados. Crer na palavra de Deus. Não crer em homens, né? O que é crer em homens? Crer em doutrinas de homens. Vem aqui hoje, vamos fazer uma campanha, né? Aqui passa muito o carro, né? Carro-som. Aí fica chamando, né?
o sistema A, B, C ou D, né? Hoje vai ter uma campanha da libertação, hoje vai ter a vigília. Então, é assim, eles começam chamando as pessoas para irem pagar preço, amados. Porque esse pagar preço, Cristo já pagou, amados, por mim e por você. Então, já está pago. Não há mais nenhuma dívida para com Deus, concernentes às coisas espirituais. Estamos ok com Deus. Glória a Deus. E as leis e os rudimentos já não fazem mais parte do nosso dia de hoje, nessa nova aliança. Vamos ler ainda aqui Colossenses capítulo 2 e o versículo é o 20. Colossenses 2 e o versículo é o 20. Se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesses no mundo? Glória a Deus. Então, como é que estamos para os rudimentos judaicos, as tradições dos homens? Estamos mortos, amados. Então, o morto fala? O morto faz alguma coisa? Não, amados. É claro que não. Porque nós estamos mortos com Cristo, né? Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, nós estamos mortos quanto aos rudimentos. Ou seja, todas essas obras, todas essas tradições, todos esses rudimentos, estamos completamente, amados, mortos. Ou seja, não existe vida, não existe práticas para nós, os gentios, não existe práticas judaicas. Nós não temos necessidade de termos práticas judaicas agora, nesta nova aliança, porque estamos mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, aos rudimentos do mundo, os costumes, as doutrinas, né, as vãs filosofias, porque vós, Paulo aqui diz, porque vos sujeitais ainda às ordenanças, como se vivesses no mundo. Ou seja, como você se sujeita a fazer alguma ordenança, algum mandamento, como se você fosse, ainda estivesse debaixo da lei, como se você fosse judeu, mas você é gentil. Então, quem está praticando é como se ainda estivesse debaixo de uma aliança judaica, como se fosse gentil. Então, amados, que fique claro que a lei, ela foi dada para Moisés, para um povo judeu, e ela é uma lei carnal, foi uma lei carnal, e não é para nós. Nós recebemos a graça e recebemos o apostolado, amados. E a graça, ela é uma lei espiritual que foi para o nosso espírito. Glória a Deus. E nós só temos que crer. Glória a Deus. E o modo como nós cremos, o modo como nós recebemos ou entendemos, não muda aquilo que Deus estabeleceu, amados. O nosso entendimento, ele muda para nós. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele testifica, nos dá entendimento, nós passamos a reinar, gozar e desfrutar da vida, amados. Reinar em vida. Mas as coisas espirituais, mesmo que a ovelha não entenda, aquilo que Deus já estabeleceu, já está estabelecido, amado, na vida de todas as ovelhas. Não existe o crente mais salvo, nem o menos salvo. Não existe essa hierarquia, essa diferença. O que existe é no entendimento, né? A diferença das ovelhas hoje é no entendimento. Por isso é que Deus levantou pastores, né, evangelistas,
apóstolos, profetas, mestres, agora na graça para ensinar, para pregar, trazer, para que o Espírito Santo de Deus testifique, amado, para que as ovelhas recebam o entendimento, recebam o aperfeiçoamento no entendimento. Glória a Deus. Então, vamos ler Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, o que Cristo fez, amados? Nos libertou. Libertou de quê? Dos rudimentos, das práticas judaicas. Por isso que hoje nós, os gentios, não precisamos mais viver de rudimentos. Podemos perguntar aqui para Paulo: Cristo nos libertou de quê? Né? Ou para quê? Aí o apóstolo Paulo diz: para que sejamos de fato livres. Então, amados, nós somos libertos em Cristo para que sejamos livres, para que não caiamos nenhum tipo de doutrinas de demônios, ou doutrinas estranhas, ou doutrinas de homens, né? Ou falsas doutrinas de falsos mestres, de falsos embaixadores. Por isso nós precisamos receber o entendimento, a revelação, para que não sejamos mais presas fáceis, amados, caindo em qualquer vento de doutrina, de mentira ou de engano. Para isso Cristo nos libertou. E uma vez recebendo, amados, esse entendimento, ninguém nos engana, ninguém nos faz mais presa sua, para que sejamos de fato livres. Então aqui o apóstolo diz: estais, pois, firmes, e não torneios a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Estais, pois, firme na graça, amado. Estais, pois, firme, ou seja, em Cristo, firme na graça, firme na fé. Não há necessidade de obras nem práticas judaicas, amados, agora na graça. Esteja firme na fé, amados, firme na sua confissão, firme na sua declaração, firme na sua atitude de fé, firme na sua declaração, firme na sua fé. Glória a Deus. E não torneis a colocar debaixo do jugo de escravidão. Ou seja, não volte atrás, amados. Não vire nem para a esquerda nem para a direita, né? A graça, que é o caminho reto, amados, né? Continue no apostolado, continue recebendo, amado, o apostolado, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica. Permaneça no apostolado, ou seja, não se desvie, amado, não torneis a colocar debaixo do jugo de escravidão. Porque, amados, as obras judaicas ou práticas judaicas é um jugo, amado, é um jugo de escravidão. Porque eu vejo aí as pessoas fazem campanha hoje e depois começa outra campanha. É um jugo, amado, é um fardo. E é um fardo pesado demais. Então, geralmente a ovelha não inicia uma campanha. Geralmente vem um tutor, né? Vem um mentor trazendo as campanhas. Então, que nós permanecemos firmes na graça, firmes no apostolado, não nos desviando, amado, não dando ouvido a nenhum vento de doutrina estranha, ou doutrina de demônios, glória a Deus, ou falsas doutrinas, falsos mestres, que nós possamos permanecer firmes no apostolado, firmes na graça, porque gentil vive hoje da fé e não mais de obras, não mais das práticas judaicas, glória a Deus. Então, amados,
Agora, na graça, como Cristo já pôs fim aos rudimentos e às obras judaicas, hoje, agora na graça, o justo, ele vive da fé, amados, crendo e recebendo aquilo que Cristo já fez. Então, eu vou ler aqui alguns versículos que fala daquilo do que Cristo já fez por nós. Não mais você ter que fazer. Porque o que o sistema religioso diz? Você tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma campanha de libertação. Aí depois, não, tem que fazer uma campanha para a libertação do teu marido, do teu filho que está na droga, teu marido que está na bebida. Então é assim, um pagando preço pelos outros. E na verdade, amados, é coisa da carne, são obras da carne. E é causa pessoal, a pessoa que decide, né, deixar a droga, deixar a bebida, né, um mover de Deus na vida dela. Então, não é a questão da pessoa pagar preço, né, nem a questão da pessoa quebrar a maldição, porque Cristo já se fez maldição por nós. Então, vamos ver algumas obras consumadas que nós precisamos nos manter firmes, como vimos aqui em Gálatas, firme na graça, firmes em Cristo. Então vamos ler Efésios 1 e 3. Veremos aqui algumas obras consumadas agora para nós, os gentios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, amados, a obra de Cristo, ela está consumada. Você não será abençoado, você já é abençoado. Abençoado com que todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso inclui as bênçãos espirituais, salvo pela graça, justificado pela graça, reconciliado em Cristo, né? Santificado em Cristo, perfeito em Cristo, aperfeiçoado em Cristo, né? Então, uma nova criatura em Cristo. Então, são as bênçãos espirituais, amados. As físicas, nós temos que conquistar, amados. Já é uma outra coisa. Então, aqui não há uma campanha para você ser abençoado. Vamos fazer uma campanha da prosperidade para Deus abençoar. Então, concernente às coisas espirituais, já somos, amados, abençoados. E concernentes às físicas, às terrenas, né, às coisas carnais, nós devemos semear e nós devemos conquistá-las, né, pelos nossos esforços, pelo nosso trabalho, né? Glória a Deus. Vamos ler ainda aqui Gálatas 3, 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27. O 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então ficou claro aqui, amados, eu apenas li o que está escrito e que o Espírito Santo de Deus testifique ao seu coração. Então, por que na graça o gentio não pratica mais obras judaicas, amados? Porque batismo nas águas é uma obra judaica, ou seja, um batismo para a carne, só molha a carne, amados. E a lei, ela foi para a carne, por isso que batizava a carne. Ela era apenas uma sombra, e Cristo já nos batizou e fez circuncisão, separando o espírito da carne. Então, no 27, pois todos vós que fortes batizados, não será batizado, amado. Está sendo ou vai ser batizado. O verbo está no passado.
todos vós que fostes batizados em Cristo. Então, o batismo ele foi em Cristo. Então, amados, nós já fomos batizados em Cristo. Por isso que não praticamos obras, rudimentos, práticas judaicas, amados. O batismo nas águas, que é uma obra, é uma prática judaica. Por isso que aqui, nós, os gentios, nós tomamos uma nova posição, amados, de crer que já fomos batizados, porque o verbo está no passado, e fomos batizados e batizados em Cristo. Então foi o batismo em Cristo e foi no Espírito. Então nós não vemos, mas nós cremos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, nós morremos e ressurgimos e fomos batizados em Cristo. Então nós só temos que crer, amados, porque na graça se vive por fé, não mais de rudimentos, não mais de obras. Glória a Deus. Ainda vamos ler aqui em Gálatas 3. Ainda em Gálatas 3, mas agora o versículo é o 13. Gálatas 3, o versículo agora é o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Então não existe mais quebra de maldição da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração, como o sistema religioso faz, né? A maldição hereditária, né? E fica quebrando maldição. Amados, não existe quebra de maldição mais, porque Cristo se fez maldição por nós, né? E está escrito que Ele nos resgatou da maldição da lei. Então, nós somos abençoados, não estamos inseridos debaixo da maldição da lei, porque Cristo pôs fim aos rudimentos, às ordenanças e às obras judaicas, e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, Ele tomou o lugar de que nós viveríamos debaixo de maldição. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele foi o nosso substituto, amados. É isso que você precisa entender, que você precisa receber e você precisa crer que Ele foi o nosso substituto. Então é crer que Ele tomou, né, a maldição. Ele já nos resgatou, porque Ele tomou o lugar da maldição que seria para o homem, né? Mas Ele tomou o lugar, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então não existe mais quebra de maldição, amados, porque nós já somos abençoados. Então o que muda, amados, é o entendimento. Se eu sou abençoada, como eu posso estar debaixo de maldição? O que mudou agora no entendimento é a metanoia, é o entendimento, amados. É no Espírito que não há mais nenhuma maldição. Glória a Deus. Então, continuando aqui em 2 Coríntios 5 e 17. 2 Coríntios 5 e 17. Segunda Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, amados, se você está em Cristo, que é o que nós estamos, que somos gentios,
nascemos debaixo de uma nova aliança, você está em Cristo, amados. Não é quando você aceitou Jesus que você está em Cristo. Você está em Cristo quando você nasceu. Você já nasceu em Cristo, amados. Estar em Cristo é ter nascido debaixo de uma nova aliança. E essa nova aliança é a graça. Então nós já nascemos debaixo de uma nova aliança. Nós não nascemos debaixo da lei, né? Quando você vai para um país, você mora lá e você nasce lá, você é submetido aos regimes e às leis daquele país, né? Por exemplo, eu moro aqui no Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter que me submeter aos regimes e às leis de lá. Mas quem já mora lá, já nasce debaixo do próprio regime e da própria lei. Mas se eu for para lá, eu vou ter que me adequar. Então, o que prevalece é a lei de cada país. Então, o Brasil tem os seus regimes de leis, os Estados Unidos tem os seus regimes de lei. E a graça, amados, né? Quando nós nascemos debaixo da graça, nós estamos debaixo desta nova aliança. E estamos debaixo da graça, amados. E não estamos mais debaixo de maldição, né? Nós já somos abençoados. Então, glória a Deus. É isso que prevalece. É isso que está em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, nasceu debaixo da graça, está em Cristo. Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas, amados, é aquilo que era da lei. As leis antigas, elas não prevalecem agora nesta nova aliança, ou seja, nesta nova lei. Porque mudando o sacerdócio, muda as leis. Então, essa antiga aliança, ela já não prevalece mais para nós, agora gentios. Por isso, gentio, que é o nosso tema, não vive em prática de obras judaicas. Por quê? Porque nós nascemos em Cristo, somos uma nova criatura. Não somos pecadores, amados, nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. Vamos ainda ler Hebreus, o capítulo é o 10 e o versículo é o 10, né? Como eu falei, nós agora somos gentios e estamos debaixo da graça. E debaixo da graça não se pratica obras judaicas. Hebreus 10 e 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, glória a Deus, amados. Aqui nós temos que ler e receber por revelação. Nessa vontade que temos sido santificados. Então, sido santificados, amado, o verbo está no passado. Estamos sendo santificados? Vamos ser? Não, amado, nós já somos santos. Nós já fomos santificados. Glória a Deus. Então, não há mais obras, rudimentos, ou seja, não precisa mais fazer, como o sistema diz, jejum para se aperfeiçoar. Um jejum para se santificar, né? Porque é como se fosse um sacrifício aceitável para Deus, né? Para eles, né? Mas para Deus não é aceitável, porque o sacrifício que foi aceito foi o que Cristo fez de si mesmo por nós, e o único sacrifício, e não mais o meu sacrifício, o teu sacrifício. Futuros, porque aqui é o passado, amados. E esse passado, que é o de Cristo, nos santificou. E já estamos santos, já estamos santificados. E essa santificação é para o nosso espírito, amado. Não é para a carne, ela é para o espírito. Na carne nós devemos andar no espírito, andar no domínio próprio, sabedoria do espírito, né? Viver na direção, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus, o 10,
Agora o versículo 12. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então agora, amados, não se faz sacrifício. Nós, gentios, agora nesta nova aliança, né, não se pratica obras judaicas. Por quê, amados? Porque são rudimentos, porque são sacrifícios. E o único sacrifício que foi aceito foi o de Cristo. Este, porém, este quem? Jesus. Porém, havia oferecido, ou seja, o verbo está no passado, oferecido, amado. Ele não está se oferecendo, nem vai se oferecer, nem vai morrer novamente. Para sempre, um único sacrifício. Então, o único sacrifício de Jesus, ele foi para sempre. Porque antes, o sacerdote fazia um sacrifício, né? E era anual, né? Ou era por um pecado. E era feito o sacrifício, mas só que o pecado ele só era perdoado, ele não era tirado. E o único sacrifício que Cristo fez, não somente perdoou, mas tirou o pecado, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o pecado do homem. Então, amados, foi com esse único sacrifício. Então não existe mais sacrifício, né? Eu vou ficar 2, 3 horas de joelho e vou ficar em jejum, vou fazer um sacrifício para que Deus me santifique, para que Deus me abençoe. Não, amados, não precisamos mais de sacrifício. O sacrifício aceitável para Deus é o sacrifício de louvor, amados. É o seu sacrifício de louvor, de adoração a Ele. Esse é aceitável. Mas o sacrifício físico não mais é aceitável. Não que você não ore de joelho, né? Eu até oro, né? Oro, eu me coloco de joelho em oração, em adoração, mas eu não preciso ficar 3 horas de joelho, né? Não existe regras, amados, né? Na graça, não pode mais ficar de joelho porque é sacrifício. Não, amados, você fica do seu jeito, do seu modo, né? Eu só não precisa ficar 3 horas de joelho, né? Porque já vai ficar tipo pagando preço. Mas não tem nada de errado, né? O modo como nós louvamos, como nós adoramos, como nós oramos agora na graça, né? Não é mais a quantidade de tempo, tem que ser 3 vezes. Não, amados, é conforme estiver no seu coração, é em todo tempo, né? Você pode estar orando, lavando a louça, lavando a roupa, e está orando, está adorando a Deus, está cantando. Então não existe regras na graça, glória a Deus. Então, por isso que na graça, os gentios agora não praticam mais, amados, obras e rudimentos, porque o sacrifício aceitável, o único sacrifício foi o que Cristo fez. Se nós fizermos, amado, qualquer tipo de sacrifício, serão 2 sacrifícios, já não vai mais ser aceitável. Porque o apóstolo diz aqui: este, porém, haver oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então foi um único sacrifício. Se eu fizer mais um, vão ser 2. Assim também como é o batismo. O batismo só é um. E se eu me batizar nas águas, são 2. Então deixa de ser um. Aí vai ter o batismo de Cristo e o batismo carnal, né? E qual que é válido? É o de Cristo, amados. O que vai acontecer se eu me batizar? Não vai acontecer nada, amados. Porque o que vale é o que Cristo já fez. E o que vai acontecer se eu fizer um sacrifício? Não vai acontecer nada, né? É a mesma coisa de eu falar, Deus te abençoe. Se eu falar Deus te abençoe, não acontece nada, amados. Deus não vai abençoar porque eu falei Deus abençoe. Porque nós já somos abençoados por Cristo. Então, o homem não tem poder de abençoar, né?
O homem não tem poder de fazer nada concernente às coisas espirituais na vida do outro. Então, é o que Cristo já fez que prevalece. Então, não acontece nada de você abençoar ou falar, Deus te abençoe. Não vai acontecer nada, mas só não é correto, porque nós já somos abençoados. Glória a Deus. Então, que fique claro também que os sacrifícios, né? Toda obra, amado, é um sacrifício. Lembre que cada obra ou prática judaica, ela é um sacrifício. E neste versículo aqui, que é Hebreus 2, 10 e 12, deixa claro que se fizer mais de uma obra, serão duas, né? Então, nós, os gentios, vivemos da fé, crendo na obra consumada de Cristo. Glória a Deus. Aí nós vamos ler ainda aqui, para finalizar o apostolado, vamos ler Romanos 5 e 1. Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, sendo, pois, justificados, ou seja, o verbo está no passado, sendo, pois, justificado. Então, justificados por obras? Não, amados. Justificados por sacrifício? Não. Justificados pela fé. Ou seja, quando você crê, né? Ou seja, quando você crê, você recebeu o entendimento, né? Muda no entendimento. Ou seja, é uma salvação na mente, uma salvação na alma. Glória a Deus. Porque o nosso espírito já está justificado, porque o que condenava o homem era o pecado, mas Cristo, né, tirou o pecado. Então, nós estamos justificados pela fé, amado. Então, não queira, hoje, sendo gentil, se justificar diante de Deus. E como é que eu me justifico diante de Deus, né? O sistema imputou que a pessoa tem que ficar pedindo perdão de Deus. E isso é uma justificativa, amados. Ou seja, você vai querer se justificar, pedir perdão. Então, é pela fé, amados. Creia que você já não é pecador. Creia que você já é uma nova criatura. Creia que você já está justificado em Cristo. Pela fé. Então, é pela fé que você tem paz. Você só vai desfrutar dessa paz se você crê, amados. Porque quem não crê está pagando preço, está se justificando também. Então, sendo justificados pela fé. E o que acontece? Temos paz com Deus. Então, quando nós cremos, nós temos paz, amados. Porque quando nós não cremos, queremos nos justificar e isso não traz paz, porque você se sente um devedor, ou seja, eu preciso me justificar, eu preciso pedir perdão, eu preciso me consertar, eu preciso me arrepender. Então, é uma forma de se justificar, mas nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, que você desfrute, que você tenha essa paz com Deus, que você já foi, não está sendo justificado, amados, mas que você já foi. Creia, porque os verbos na graça estão no passado. Por quê? Porque Cristo já fez, Cristo já tomou o seu lugar, Cristo já te abençoou, Cristo já te justificou, né? Ele foi o próprio sacrifício por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Não é
por meio de obras. Ou seja, se eu quiser me justificar, passo a praticar obras. E uma vez querendo praticar obras, já estou me justificando. Então é pelo que Cristo fez. E nós só temos que crer na obra consumada. Glória a Deus. Então hoje nós estudamos gentios não vivem em prática de obras judaicas. Porque somos um povo gentil que nasceu e está debaixo de uma nova aliança, que essa é a graça. Estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.